Então, começou, anos 50, para citar alguns, a época, para caracterizar a tal descoberta no meio dessa época, eu andei pensando a respeito, como você vê, um prefeito Jânio Quadros, que não vetava o uso de calças compridas pelas mulheres que estavam começando nas repartições públicas. Então, a emancipação da mulher tentando se estabelecer e lutando contra os antigos padrões. A proibição do biquíni como maiô, quando surgiu, celebrizado pela famosa Brigitte Bardot, como porta-voz da nova feminilidade, ousada. E dentro deste clima de proibições, controles e lutas para enfrentar, surgiu uma invenção médico-farmacológica libertadora, transformadora, a pílula anticoncepcional. É uma bomba atômica, tinha estourado há pouco na guerra, e esta, nos costumes, transformou na época antes e depois. E, de repente, a mulher poderia controlar a sua natalidade, portanto, estaria liberado, que já vinha acontecendo, que a pílula produziu isso. Ela veio nessa sequência e a serviço, e um instrumento útil e eficiente de libertar a sexualidade da procriação, que era, no fundo, ainda é o grande problema. Hoje tem as doenças sexuais, já naquela época com outros nomes. Mas a pílula libertava da procriação. E com isto abriu um espaço enorme de liberdade no qual o ser humano, o homem e a mulher, poderiam, por um lado, caminhar, como caminharam, para a liberação dos instintos, dos desejos. E a sexualidade passa a ser vista como um prazer sem maiores responsabilidades, uma aventura, uma diversão, um entretenimento e um fato sem maior importância, longe daquela gravidade que tinha antes com a, aspas, ameaça do engravidamento. Por outro lado, terminando a frase, abre margem, abre espaço de liberdade em direção a uma evolução que seria a de, se eu quiser, tiver valores de qualquer origem, ainda os tradicionais, ou renovados de alguma forma por mim mesmo, dentro, como já aconteceu, está acontecendo, né? De repente se preza novamente o casamento virgem, a relação ligada à procriação, independente de crenças antigas, como novas visões, por experiência e decepção, creio eu, já interpretando, com a tal liberdade que levou, no fundo, a uma frustração. De um lado, a uma frustração, do outro lado, a uma prática indiscriminada e com características de uma droga. Quer dizer, aquilo que é fascinante no primeiro momento, mas que é decepcionante a longo prazo e, portanto, viciante, na medida que se procura renovar e repetir para conseguir aquele efeito orgástico, literalmente, no caso, de transcendência, de liberação dos limites físicos, materiais, temporais, espaciais, e aquela sensação de satisfação plena fora dos limites da vida normal, quer dizer, terrena, temporal. O sexo, nesse sentido, é uma droga, dá uma sensação, mas não liberta e, portanto, pede a repetição, que é o que acontece na medida de uma liberação sexual, que o sexo se vulgariza e quase é costume habitual tomá-lo como se toma um whisky, ou como se fuma um baseado, ou cigarro mesmo, né? Ou as drogas calmantes, ou produtoras de uma, aspas, felicidade, aspas, passageira, que deixa depois um vazio, uma frustração, uma procura de algo mais,
E na medida que não se tem outras alternativas, tende-se a repetir. E por outro lado, por isso mesmo, dá a chance a uma possibilidade de reflexão e se manter fora da droga, sexo, liberada pela pílula, apesar de existir a pílula. Quer dizer, mas é proibida a droga. O problema da liberação da droga, se não tem, não dá para fazer. Se tem, você vai usar e vai ter que sair dela com mais liberdade, quer dizer, por suas próprias forças. Não porque não há oportunidade, ou porque é perseguido legal, judicialmente, criminalmente, mas sim, apesar de poder ser permitido, você decidir dar um valor maior ao sexo, apesar de com a pílula você poder não dar. Então, abre um espaço de desenvolvimento também nos dois sentidos. De uma, vamos chamar, vulgarização da atividade sexual e de uma manutenção de valores maiores, transcendentes, na ligação sexual, exigindo, sem necessidade externa, coercitiva, mas por decisão livre interior, um contexto de afetivo, amoroso, de ligação responsável, significativa entre o homem e a mulher, e ver na sexualidade o ápice e a manifestação mais encarnada, mas realmente de carne, desta atividade humana, por decisão própria, por valores auto-escolhidos e impostos, e não por não ter chance de. Nesse sentido, é um ponto de inflexão da uma humanidade criança, dependente e obediente a autoridades, para uma humanidade adolescente ou adulta, que pode fazer e vai sofrer só cada um as consequências da sua experiência escolhida, sem que haja coerção ou proibição. Engraçado que não tenho essa lembrança assim pontual, como o dia que, sei lá, explodiu a bomba atômica. É algo mais processual. Vai se ouvindo falar, diz que apareceu nos Estados Unidos, ao longo de um tempo, anos em que vai se trazendo, introduzindo o uso, conhecendo as possibilidades, os problemas. Os primeiros tempos eram muitos, os efeitos colaterais e os boatos a respeito das eventuais doenças, e depois as revelações de que, de fato, obviamente é uma intervenção bioquímica hormonal que simula uma gestação. Só isso. Quer dizer, a mulher se torna bioquimicamente e hormonalmente grávida, e durante a gravidez não há ovulação, não há menstruação, portanto não há fertilização. Eu acho que é como falar do renascimento, valeu a pena ou não. É um fato, faz parte da evolução, e eu o insiro, acho que o tipo de comentários que eu estou fazendo é da libertação, do crescimento. Traz enormes problemas, enormes consequências, mas traz possibilidades de enorme crescimento. Então, eu acho sim, muito bom. Eu sou a favor de todas as invenções, por mais problemáticas que elas possam ser. E, em tese, a liberação de droga, a liberação de costumes, eu acho que são caminhos, abertura de caminhos para a chance de um homem se tornar realmente livre. Ainda que por caminhos dolorosos, ele vai fazer experiências. Se ele não estiver maduro para receber essa liberdade que essas invenções produzem, ele tem experiências negativas. E o problema é a maturidade, a ocasião e a rapidez e a forma com que elas apareçam, né? Mas acho que é uma necessidade, me parece que é um, aspas, mal necessário, porque sem este mal não há possibilidade do homem, por si mesmo, ser capaz de discernir e fazer uso. Às vezes, claro que discernindo, com critérios próprios,
de quando, quanto, como vai fazer uso dessa possibilidade, que lhe dá uma liberdade maior.